Começar esse vídeo aqui falando do porquê que a gente come doce, sendo que é uma coisa que a gente sabe que não deveria fazer. Por que que as pessoas fumam sabendo que não é uma coisa que deveria fazer? Né? Tudo que que envolve isso, às vezes compra. A rede social você fica lá 3 horas olhando aquele negócio, sabendo que tinha coisa muito mais importante para fazer, ou que ler um livro seria muito mais produtivo. Mas a gente vai lá e fica vendo aquele negócio, né? Por quê? Porque essas coisas envolvem dopamina. A rede social por diversos motivos, né, de curiosidade, de interação, de compartilhamento, que nós seres humanos nascemos e nós somos uma espécie tão diferenciada assim que a gente nasceu para compartilhar as coisas, que ficar sabendo e mostrar poder e outras coisas mais. Saber o que o outro está fazendo, isso, né, sempre foi curioso. Aquelas revistas antigas de quem, caras, enfim, isso gera curiosidade, isso gera dopamina, você vê a vida dos outros, ou se mostrar isso gera. No caso do cigarro, libera dopamina na hora que usa. Alcoólatra, na hora que ingere álcool, ele tem um nível de dopamina muito alto, ele sabe que não deveria fazer aquilo, mas mesmo assim faz. E doce é a mesma coisa, a gente sabe que não deveria comer, mas mesmo assim come. E disso tudo que eu falei, o preço que a gente paga menor é doce. Então, a primeira coisa é dopamina, ela é do prazer. Então, para sentir prazer, a gente faz coisas até que não deveria ser feitas. Segunda coisa, a gente não paga preço nenhum por comer doce. E desses todos que eu falei de cigarro e tudo, o menor preço é do doce. Você comeu um doce, o que acontece? Nada. Pulou uma gordura para fora da barriga? Não. Deu uma estria nova? Não. Uma celulite nova? Não. Minha roupa começou a apertar agora? Não. E se eu comer, tipo, um bombom que pesa 15, 20 gramas, o máximo que ele pode me engordar são 15, 20 gramas, eu teria que comer 5 bombons para minha balança, teoricamente, aumentar 100 gramas de gordura. A gente não paga preço, não tem punição. O que a gente faz? O que tem? Só hoje, não tem problema não. E como a gente não enxerga nem o acúmulo de caloria, de gordura e nem a queima dela, o que acontece? A gente fala assim, eu tento compensar depois fazendo uma ginástica, a gente não enxerga a gente queimando a caloria da ginástica, a gente não enxerga a gente acumulando a gordura do bombom e torna-se muito empírico e a gente vai lá e faz de novo por não pagar preço nenhum. Eu falo que quando a gente paga preço, a gente não faz, por exemplo, se fosse para comer uma caixa de bombom aqui, ó. Se fosse para comer um bombom por dia, não sei quantos tem aqui, mas enfim, as pessoas devem ter uns 15, 20, sei lá. Vamos pegar que são 20. Se eu comer um por dia, você vai ganhar 5 mil no final de 20 dias. Eu te garanto que se você fizer isso com 100 pessoas, pelo menos 90 vão conseguir não comer dois de uma vez para ganhar 5 mil. Por quê? Porque você paga um preço de não ganhar o dinheiro, você tem uma coisa por isso. Quem tem alergia a camarão, amendoim, ovo, não come porque passa muito mal. Quem é celíaco de verdade não come o trigo porque passa mal. Então, quando tem alguma alergia grande envolvida no processo, quando tem alguma punição em comer, a gente realmente não come. Né? Se você tem uma azia muito grande, que realmente passa mal, quem é muito intolerante à lactose, que na hora já dá uma dor de barriga, muitos gases e passa mal, a tendência da pessoa é pensar 20 vezes antes de comer e aí, na grande maioria das vezes a pessoa não come pelo preço. Então, entender o doce é entender primeiro a nossa cabeça. Ela é assim, tem a dopamina envolvida, né, que a gente tende a fazer coisas que a gente não deveria estar fazendo. Enfim, então é legal, muito legal pensar desse jeito. Eu peguei essa caixa de bombom aqui porque na minha casa é lotado. Ó, tem bombom aqui. Isso aqui eu peguei aqui rapidinho, tá? Que eu fui na despensa. Tem uma língua de gato aqui, da Lindt. Barras de chocolate tem mais ali dentro. E o panetone, que desde o dia que eu mandei, ele tá nem na metade. Deixa eu ver se tá fácil de abrir aqui. Ele não tá nem na metade, porque vai ali, enfim, eu vou colocar as horas que conta, ele tá embrulhado aqui ainda, ó, mas não tá nem na metade, tá vendo? Ele tá bem inteirão aqui ainda, ó. E todo dia eu como, minha esposa come, enfim, a gente vai lá e tá comendo eles nos bons momentos, que nós vamos falar disso aqui agora, certo? E ovo maltine eu adoro, desde criança, fantástico, né? Eu vi até a história do ovo maltine, que foi descoberta sem querer, que deu aqueles gruminhos crocantes, aquilo foi sem querer. Enfim, então vamos falar de como comer aqui, acrescentar essas calorias no seu mês, no seu dia, enfim, e mesmo assim não engordar. Um conceito muito legal que é para ter aqui, deixa eu pegar uns bombons aqui nessa caixa. Vou pegar aqui o que cabe na minha mão. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu for comer todos de uma vez, e era o que eu fazia quando eu era gordinho, falei, vou comer tudo de uma vez, que é bom que eu acabo com esse negócio, não olho mais, não compro mais, fico comer sem comer doce. O
que acontece? A gente acumula muito mais gordura do que o normal. Mesmo que as calorias nos 5 dias sejam iguais, ou seja, eu vou comer todos hoje, eu vou ficar 5 dias sem comer doce, ou eu vou comer um por dia. O que vai acontecer? Na hora que eu como tudo de uma vez, é como se desse fila no posto de gasolina. Entrar 10 carros de uma vez e só tem 6 bombas. Vai ficar a gente esperando. Se entrar muita gente no supermercado, né, na época de Natal aí que lota, Páscoa que lota, enfim, vai dar uma fila gigante. A fila é o que engorda, ou seja, a fila no banco, no supermercado, no posto de gasolina, ele é o que engorda, ou seja, entrou coisa demais, entrou chocolate demais de uma vez, e é isso que faz a gente engordar, o excesso. Eu gostaria de lembrar que a cirurgia bariátrica, que é o maior sucesso em termos de emagrecimento, por exemplo, se sua vizinha começou a tomar uma injeção para emagrecer, se ela começou a fazer a dieta da proteína, se ela começou a fazer um cetogênico, low carb, detox, sei lá, foi para um spa, daqui a um ano, estatisticamente, não tem nem 1% de chance dela estar magra. Nem 1%. 1% é 1 em 100, né? Existe essa pessoa? Obviamente que existe, e é um número até considerável. Se a gente pensar num campo de futebol com 10 mil pessoas, é muita gente que conseguiu, né, emagrecer, mas é 1 para 100. A estatística também a gente pode pensar que um avião vai cair com 100 pessoas e essa aqui que está naquela fileira é aquela que vai sobreviver. A estatística é boa, mas é ruim ao mesmo tempo. Existe, mas, enfim, a chance dela é mínima. Agora, se ela fizer uma bariátrica, a sua vizinha fizer uma bariátrica, a chance dela estar magra daqui a um ano é mais de 90%. Entendeu? Então, é o sucesso, o que como é que fala? O que funciona a gente vê, a gente sabe disso. E o que acontece? Na vida dela nesse primeiro ano, ela não consegue comer os 5 chocolates de uma vez. Ela vai comer um por vez. Ela vai comer um, depois outro, que não desce os 5 de uma vez. Então não dá fila no banco, não dá fila no posto de gasolina, não dá fila no supermercado e ela consegue emagrecer porque ela consegue não dar filas, ela consegue não exagerar e, portanto, ela não acumula gordura corporal nas refeições porque nunca entra demais, porque o estômago está pequeno e nem uma vezinha, nem só hoje, nem uma vez no mês vou comer o ovo da Páscoa inteiro, não. Nesse primeiro ano da cirurgia as pessoas não conseguem, enfim, elas emagrecem muito. Então é um conceito muito legal da gente ter na cabeça aí desses exageros, né, com relação ao doce. Então a primeira dica é nunca exagere, por isso que o panetone está aqui. Hora nenhuma, teve vezes que eu comi 2 vezes no dia, mas hora nenhuma eu perdi o controle e saí comendo muito. E esse é o segredo. Esse é o segredo de ter um corpo legal, com menos gordura localizada, enfim, aquela coisa. Tenta não perder o controle, né? Aí tem diversas coisas que a gente pode falar aí com relação ao controle da cabeça, mas não é o vídeo, nós vamos ficar específico no doce aqui. Então, evite perder o controle. Segunda coisa, tenta comer nas refeições onde tem pouco carboidrato. É assim que eu faço aqui com o panetone, é assim que eu faço com os doces. Por exemplo, de manhã eu como ovo, ou queijo, coalho, sei lá. É uma hora legal de ter um carboidrato ou doce, né? Por quê? Porque eu não comi doce nenhum. Então, as bombas de gasolina do posto, elas conseguem receber isso aí, porque eu não ocupei elas com carboidrato. Agora, se eu já tiver comido pão, fruta ou qualquer coisa, eu ainda vou colocar o doce, eu vou engordar. Por exemplo, um café da manhã de hotel. Você comeu fruta, aí quer comer um biscoitinho doce que tem lá, um bolo que tem lá, provavelmente você vai tender mais a engordar. Por quê? Porque você já ocupou um bocado de fila com as frutas e ainda está comendo doce. Mesmo que seja menos saudável, teoricamente, não ter frutas, não ter tantas vitaminas e minerais, mas nesse caso vai te fazer engordar bem menos. Obviamente, falando de saúde, fruta é 100 mil vezes melhor do que um doce, mas na vida tudo tem que ter equilíbrio. Não dá pra gente ficar comendo só carboidratos bons, não dá pra gente cortar carboidrato ou entupir de carboidrato ou ficar comendo só carboidratos de qualidades ruins. Então tudo tem um meio termo. Agora no hotel, você vai ficar lá 1, 2 dias, tem um tanto de coisa legal, deixa a fruta de lado nesse dia que não vai fazer mal nenhum, não vai matar ninguém. Tá? Então, refeições com pouco carboidrato. Junto com um omelete, junto com ovos, um almoço que tenha mais carne e salada, às vezes quando tem, sei lá, faz um inhame picadinho aqui em casa, batata doce assada, que sem muito tempero, que às vezes eu falo assim, vou deixar meu carboidrato hoje pro doce, e ele entra. Então são os melhores momentos para comer o carboidrato, em quantidades legais, são de novo nas refeições que tem pouco doce, com pasta de amendoim, com castanhas, com ovos, com carne, só com salada e carne, enfim, com queijo coalho, são os bons momentos de encaixar o doce na nossa vida. Outros bons momentos da gente, ou seja, você está tirando um carboidrato aqui e colocando esses carboidratos das 3.000 calorias que eu falei. Se você tirou 100 e colocou outra 100 daqui. Na outra refeição, você tirou 100 e colocou 100 dali. Então não vai engordar. Isso não vai, obviamente, não vai engordar. Outros bons momentos de comer o doce são pré, durante e pós atividade física.
Porque o músculo em movimento, ele abre mais caixas, ele abre mais bombas de gasolina e a gente consegue comer mais carboidratos e não engordar, porque o músculo usa muito carboidrato como fonte de energia. Então você vai comer ali 15, 20, meia hora antes de malhar, seu corpo ainda está absorvendo, ainda está chegando na sua corrente sanguínea, não virou gordura, dá esse tempo, a gente consegue ver com gráfico de elevação de triglicéridos, que é sinal que o carboidrato está virando gordura, que ele não está virando tanta gordura, então você tem esse tempo aí para o músculo começar a ficar ativo e não engordar. Então são ótimos momentos. Durante, por exemplo, eu adoro comer castanha caramelizada durante, eu adoro comer paçoca durante o treino. Eu prefiro comer pouco, fazer uma refeição pequena antes e durante eu coloco às vezes um carboidratozinho ali e às vezes é um doce que tem um pedaço pequeno, um bombom, alguma coisa assim, então é uma hora boa. E depois da atividade física, porque o músculo vai pegar o excesso de carboidrato que teve ali, né, um pouco do excesso, porque não adianta, você vai comer 4 bombons depois de atividade física, você vai acabar engordando. Mas você vai pegar um a mais, por exemplo, você comeria um misto quente, seria a sua refeição normal. Depois da ginástica, vira um misto quente mais um bombom. Entendeu? Esse excesso do carboidrato que tem, esse um pouquinho a mais que está entrando, o músculo consegue consumir de uma maneira muito eficiente, porque ele foi desgastado. Ele começou ali com muitos gramas de glicogênio, que é a forma que a gente armazena carboidrato, estocado no corpo, e depois da atividade física os estoques são mais vazios, então ele consegue ir para lá. A gente abre umas portas de entrada nas células musculares quando faz atividade física e o excesso de carboidrato acumula menos. De novo, é como se abrisse mais caixas no supermercado, então pode entrar mais gente, que a chance da fila é menor. Então são os bons momentos aí do doce, mas o principal não é nem saber dos bons momentos, que são as refeições com pouco carboidrato, que são antes, durante e depois da atividade física, enfim, são os melhores momentos para comer. O mais importante é entender a cabeça, entender o que eu ganho comendo uma barra de chocolate inteira. E se eu dividir ela? Será que eu não vou ficar mais orgulhoso de mim? Será que não vai valer a pena? Quando eu consigo me controlar, eu não me sinto muito bem, e quando eu exagero, eu não me sinto muito mal. Então o controle tem muito mais a ver com a cabeça do que com o corpo ou o alimento. O corpo, a gente está falando aí da célula muscular, dessa coisa toda. Isso nós estamos falando do corpo. Da cabeça, a gente está falando do vale a pena ou não vale a pena, do orgulho que a gente tem, da frustração que a gente tem. E do alimento nós estamos falando aqui do carboidrato que tem ali no doce, que não é tão saudável quanto a fruta. Então, dos 3 Cs que eu falo, cabeça, corpo e comida, o mais importante é a cabeça, é entender dela. Você não vai conseguir controlar o doce só com essas dicas que eu falei dos melhores momentos, porque uma hora ou outra a sua cabeça vai te enganar e falar assim, mas só hoje você merece, é final de semana, só tem esse doce aqui hoje. Então entender a cabeça é muito mais importante do que entender a comida. Obviamente, entender os 3 é mais legal de tudo, né? Entender da cabeça, do momento, de tudo, do corpo, como que ele funciona, mas fica na cabeça. Sempre pensa, valeu a pena eu ter comido o chocolate inteiro? Valeu a pena? Eu fiquei feliz? Eu fui dormir feliz? Eu acordei feliz porque ontem à noite eu comi mais do que normalmente eu como? Eu tô indo embora de uma festa muito feliz porque eu comi muito doce? Ou se eu tivesse comido menos, levado para casa para comer depois, eu não estaria mais orgulhoso de mim? Esse raciocínio é importante a gente fazer o tempo inteiro, se valeu a pena ou não. Normalmente a gente inventa justificativa do que a gente errou. Eu errei por quê? Ou a gente tenta neutralizar o erro ficando um mês sem comer doce, ou fazendo mais atividade física, essas coisas todas. Ou a gente se sente culpado. Não tem jeito pra mim não. Eu já senti os 3, né? Que eu era gordinho, eu já senti os 3. Tanto a culpa, a punição que a gente se implica. Não tem jeito pra mim, é melhor eu cortar tudo, é melhor eu me aceitar desse jeito. Ou justificar, é porque eu mereço, é porque eu tô com gente doente na família, é porque é final de ano e foi um ano difícil, é porque é Natal, é Páscoa, é porque eu terminei casamento, namoro, enfim. A gente sempre vai achar uma justificativa. E tentar neutralizar o erro não tem jeito não. Lembra da bariátrica? A pessoa não erra. Mecanicamente não cabe, então não tem exagero. Tentar neutralizar o erro é uma das formas que a gente menos aprende, que a gente continua persistindo no erro porque a gente acha que tem jeito de neutralizar. Então a gente vai lá e tenta neutralizar, e ele não é neutralizável. Para eu deletar isso aqui do meu corpo, eu teria que comer e já sair correndo na hora e correr pelo menos uns 10, 12 quilômetros para tentar neutralizar isso. Quem vai fazer isso, sabe? Então é muito mais fácil a gente passar pelo processo do controle, onde comer um bombom, onde comer um pedaço de panetone, onde comer uma fileirinha de chocolate, não faz mal algum, especialmente se você tiver o conhecimento da comida e conseguir diminuir alguma outra coisinha do carboidrato, né? Algum outro carboidrato da refeição, para entrar esse outro carboidrato no doce. Eu como doce todos os dias, com o maior prazer do mundo, diferentemente quando eu era gordinho, que eu não sabia controlar e falava, vou acabar com esse negócio todo, não posso ter em casa,
né? Aquela coisa toda. E para fechar o vídeo, eu contei esse caso há mais tempo atrás, talvez algumas pessoas aí tenham escutado, a minha esposa, quando a gente casou, eu comprava sempre, na minha casa dos meus pais, sempre teve muito doce, caixa de bombom, e ficava lá. Você queria um doce, sempre tinha, virava na bomboniere, ficava em cima da mesa, aquela coisa. Na casa dos pais da minha esposa, nunca teve tão doce assim, então ela não é acostumada, então ela ama doce. Então na hora que eu comprava doce e colocava lá, de vez em quando ele baixava, de vez em quando ela comia muito, de vez em quando comia muito, de vez em quando ela falava assim, não, para de comprar esse negócio que eu não consigo controlar. Eu falava, olha, eu vou continuar comprando. Ou você se controla, então vai acabar engordando. E com o passar do tempo, né, com mais de 10 anos de casado, isso vai ficando, vai conseguindo. Antes, e ajuda em tudo. Antes ela era daquela pessoa que ficava doida para cantar o parabéns logo para avançar na mesa de docinho. E eu via nitidamente ela comendo um, já olhando pro outro, comendo outro, olhando pro outro, olhando pro outro. Foi a coisa que mais melhorou. Foi justamente esse controle dela. Hoje, sei lá, tem 5, 10 anos que eu não vejo ela perder o controle mais com doce, né? E consegue comer um quadradinho, até fala, não, pode comer mais, quero não, divide um bombom. Então isso é treino. E você vai falar que ela hoje é muito mais triste do que quando ela comia muito doce? Claro que não. Então pensa nisso, beleza?